Bom, boa tarde mais uma vez, pessoal. Obrigado pela presença de vocês, pela contribuição de nos permitirmos ver juntos. Hoje é a pergunta 27, o que é a morte? Que é a condição, eu acho que é aqui que nós mais temos representado a metafísica do Husserl. É aqui que ele se diferencia em todo o seu conteúdo, em toda a sua diferenciação de tudo o que foi visto dentro do mundo, mas que por detrás de um propósito de elevação, de espiritualidade, ainda dá realidade ao mundo. Então, aqui, nessa questão aqui, o que é a morte, é onde fica mais claro e mais evidente essa diferenciação, essa separação entre o que é a verdadeira metafísica que o Espírito Santo está nos trazendo aqui nesse formato específico de Husserl, e o que é a mentalidade separada e espiritualizada, que aparentemente busca o mesmo objetivo de alcançar uma mente em paz, mas que dentro do mundo ela não sabe encontrar essa mentalidade. Então, por isso que essa questão aqui, ela é fundamental, por mais que nós aparentemente talvez não saibamos o que fazer com todo esse conteúdo, porque a mente ainda guarda equívocos, mas ela é um norte, ela é um norteador, ela é onde nós podemos nos basear para fazer, em casos de dúvidas, o teste do que é a verdade e do que é falso. Então, vamos ver o que Jesus nos traz, então, sobre esse conceito. E, antes de fazê-lo, eu, como a gente sempre tem feito, convido vocês para que a gente coloque o nosso estado mental no propósito, em unicidade. Para isso, nós podemos nos preparar, nos concentrar nisso, respirar pausadamente, colocar toda a nossa atenção na nossa intenção, no nosso propósito, que é colocar a nossa capacidade de aprendizagem à disposição do Espírito Santo, para que nós, como mente, como tomadores de decisão, venhamos aprender com ele o que é esse sistema de pensamento chamado morte. Então, com a meta estabelecida, que essa hora de estudo seja totalmente e somente do Espírito Santo, para que assim nós possamos internalizar e trazer isso para a nossa vida. Nós estamos prontos, então, para ver o que o curso nos traz sobre o conceito morte. Então, o que é a morte? A morte é o sonho central do qual brotam todas as ilusões. Tudo no mundo se baseia em morte. Sem morte não haveria esse mundo. Então, é a ideia central. Primeiro surgiu esse conceito de morte, e depois veio a existir a ideia de um mundo criado a partir desse eixo central, a partir do ponto central da ideia de morte. Porque a morte, ela é o oposto de vida. E se Deus é vida, e foi pensado, ou pensou-se em algo diferente de Deus, diferente de vida, obviamente que o único posto de vida poderia ser morte. Então, por isso que Jesus coloca que é o sonho central, é dali que brotam todas as ilusões. Toda a crença de separação de Deus, toda a crença de um mundo individual, de um mundo esfacelado, surgiu desse único conceito inicial, um pensamento diferente, pensado sem a mente de Deus, em como fazer algo diferente de Deus, e se Deus é
tudo, então o oposto seria, obviamente, a morte. Não é loucura pensar na vida como nascimento, envelhecimento, perda de vitalidade e morte no final? Que Jesus já está trazendo o escopo do que é o que nós chamamos de nossa vida, a vida dentro de um corpo físico. Então, o que aparentemente a experiência intelectual, nossos sentidos nos mostram? Que a vida ela inicia com um corpo que nasce, envelhece, né, perde a vitalidade, perde suas funções e no final ainda morre. Mas Jesus agora contextualizando isso com vida, ele diz, não é loucura pensar que isso é vida. Colocamos essa questão anteriormente, Jesus nos falando durante o curso, mas agora temos que considerá-la com mais cuidado. Então, Jesus vai nos trazer com mais detalhes, com mais aprofundamento, para que realmente possamos compreender, para aceitar e para vivenciar na experiência, se nós ainda vamos querer nos manter atrelados a um sistema tal de pensamento, um sistema de morte. Então, é uma crença fixa e imutável do mundo que todas as coisas dentro dele nascem somente para morrer. Dentro do mundo, isso é fato, ninguém nega aqui, nada vive eternamente aqui, nem mesmo o sol e as estrelas, que de repente possam ser consideradas as coisas mais duráveis, até elas têm hora para acabar, para se apagarem e para colapsarem, para desaparecerem. Isso é considerado, mas aqui Jesus também fala da nossa experiência aqui, de nós, corpos, olhando para o mundo, olhando para nós mesmos. Então, onde nós podemos testemunhar em tudo o sistema de morte. Então, esse sistema, isso é considerado como a forma da natureza, é tido como natural, como foi criado para ser assim. É isso que o mundo considera, então, todo esse ciclo de nascimento, envelhecimento e morte. Então, é considerado a forma da natureza, não para ser questionado, mas para ser aceito como a lei natural da vida. O ego nos diz que isso é um fato. E se é fato, fato não adianta questionar, seria dar a muro em ponta de faca, é inútil. Então, é tido como fato inquestionável que o ciclo natural das coisas é aparecer e desaparecer, nascer e morrer. O cíclico, o mutável e o incerto, o imprevisível e o instável, o crescente e o minguante, de certo modo, em um caminho dado, tudo isso é tido como a vontade de Deus. Então, o grande Criador, ele criou o mundo, ele criou os ciclos, ele criou as estações, ele criou a noite e o dia. Ninguém pergunta se essa poderia ser a vontade de um Criador benigno. É por aí que um questionador atento e justo deve se questionar. Vamos, então, por um instante, acreditar que Deus seja o Criador desse mundo. Seria benigno tal Deus ao criar um mundo onde tudo que vive fatalmente irá morrer, onde tudo tem que falir e desaparecer? É justo isso para com a vida? Então, esse questionamento, ele precisa ser feito com honestidade, porque se de fato fosse Deus que tivesse feito esse mundo, ou se esse mundo corresponderia à vontade de Deus, vamos que então nós o fizemos, mas de acordo com a vontade de Deus, seria essa vontade então benigna? Seria ela justa para com a vida? Com certeza não. Então, com certeza, a vida, o próprio existir da vida já não justificaria mais a morte, já é algo traidor para com a vida, não seria justo. Então, tal Criador que tivesse feito esse mundo não seria um Deus benigno.
Se o universo que percebemos fosse tal como Deus o criou, seria impossível pensar que Deus é amoroso. Basta ver a dor, o sofrimento, as guerras, basta estar um pouquinho atento, olhar de volta para o mundo para ver que, se Deus o tivesse feito, certamente que ele não seria um Deus amoroso. Pois quem decretou que todas as coisas morram, terminando em pó, desapontamento e desespero, só pode ser temido. Então, se Deus fosse um Deus amoroso, nós não precisaríamos temê-lo. Mas se Deus decretou que todas as coisas têm que terminar em morte, então a razão de temer a Deus é justificável, porque ele estaria aqui apenas esperando para esse ato final da vida, para nos dar esse ato final. Continuando essa ideia, então, se Deus tivesse feito esse mundo, ele mantém a tua pequena vida nas mãos apenas por um fio, pronto para rompê-lo sem pena ou cuidado, talvez hoje. Ou, caso ele espere, ainda assim o fim é certo. Não é assim que o mundo se desenha? Quem ama um Deus assim não conhece o amor, porque negou que a vida é real. Então, quem acredita que Deus é assim, o autor daquilo que é mutável e falível, esse realmente não conhece um Deus amoroso. Porque ele não conhece o verdadeiro amor, porque ele nega a vida. A vida, ela é um atributo do amor. Ela é una com o amor, não tem como separar amor e vida. Seriam como sinônimos para nós. Então, se a vida é real, como que ela poderia ter prazo para acabar? Então, e se ela tem prazo para acabar, como que a suposta data não traria medo a nós? Então, como que seria possível conhecer o amor no medo? A morte veio a ser o símbolo da vida. Aqui no sonho, a morte veio a ser o símbolo da vida, porque a morte é que parece trazer um novo ciclo, dar espaço para uma nova vida surgir. A antiga tem que desaparecer e nasce uma nova vida. Seu mundo é agora um campo de batalhas, onde reina a contradição e opostos guerreiam sem cessar. Onde há morte, a paz é impossível. Então, na nossa mente, enquanto nós acreditarmos que o que estamos vendo é aquilo que a morte está representando, nós não teremos condições de acessar a paz na mente, porque um nega o outro. Então, a condição da paz, ela é necessária que ela abranja a tudo, que ela não possa ser atacada. E a morte, ela contradiz isso. A morte, ela não permite isso. O Tiago, por favor, levantou a mão. No caso ali que ele falasse de morte, né? A morte reflete muito a ideia de medo, né? Então é impossível se sentir, estar em paz se tu reforça a ideia do medo, né? Exato, porque o medo é o oposto da paz. Como que eu poderia acessar a paz, né, acreditando num sistema de pensamento de morte? Não. Então, Jesus até fala em outro lugar no texto que descansa em paz é uma bênção para os vivos, não é? Ela é colocada equivocadamente, aparentemente, quando um corpo morre, que ele descansa em paz. E o descanso em paz é um atributo, uma condição da vida, é para quem ressuscita da ideia de morte, para quem acessa a condição de vida. Este descansa em paz. E a vida é imutável, como Deus a criou, a vida é uma só. Ela não contém partes separadas. A nossa contribuição enquanto
pensarmos que somos individuais, aparentemente a nossa mente precisa voltar a saber dessa unicidade, então ela aparentemente tem essa contribuição individual. Mas no momento que essa condição é aceita, desaparece qualquer contribuição individual, porque não tem mais individual. E encontrar, então, a paz dentro de um sistema de morte é impossível, porque são totalmente opostos. É ir em direção contrária à paz, buscando a paz indo em direção oposta a ela. E isso nunca dará certo. E o mundo também está aqui para provar, porque se fosse possível um mundo ser real e a paz existir, já houve tempo suficiente para se aprender a viver em paz. E nós sabemos que tudo aqui é cíclico e as guerras sempre se renovam, sempre voltam. Há períodos e lugares que aparentemente estão mais em paz e outros mais barulhentos, e isso também é cíclico, e isso também só muda de forma, mas a ideia central da morte, enquanto ela persistir, ela trará esses efeitos consigo da dualidade, dos opostos. Como ele diz aqui, opostos que guerreiam sem cessar, as contradições, eles permanecerão. Então, a saída está em acessar outro sistema de pensamento, sair do sistema de pensamento da morte, que é o sistema de pensamento do ego. O João também levantou a mão, por favor. Ing, é por Sim. isso que é tão importante aceitar que não é uma pessoa que está praticando esse um curso em milagres. Quando eu achar que eu, João, estou praticando um curso em milagres, eu, Silvia, eu, Miriam, eu achar que eu, pessoa, estou vivenciando esse um curso em milagres, é a própria separação, é essa ideia de morte praticando a metafísica do curso para se livrar do medo. E aí, a consciência ela vai se colocar em muitos lugares de frustração. Acho que todo mundo, em alguma maneira, vai cair nessa armadilha. Mas isso é uma coisa que as consciências precisam aceitar, né? Não é uma pessoa que está vivenciando um curso em milagres, mas é uma consciência que está aceitando uma metafísica pura, né? A partir da expiação, que o erro nunca aconteceu, então não tem ninguém aqui. Né? Porque aí é esse discernimento entre o que é a vida e o que é a morte que vai ficar claro, né? Isso, obrigada por essa contribuição, João. De fato, não é o eu aqui é apenas um efeito da mente que já pensou no sistema de morte. Então, ela se identifica dentro de um corpo. Então, já não é mais o corpo, já não é mais isso que a consciência individual diz que é o nosso ser. Então, o engano está na própria mente, na nossa identidade, como também o curso diz em outro lugar, no texto, conhece-te a ti mesmo. Mas conhecer-se a si mesmo é conhecer-se como Cristo, como Filho de Deus, e não como esse ser separado. Então, a nossa jornada, de fato, é essa, João. Obrigada por trazer essa lembrança. Continuando aqui no parágrafo 3, a morte é o símbolo do medo de Deus. Então, quando pensamos separação de Deus ou diferente de Deus, por mais que no primeiro pensamento não havia ainda ego, então não podemos dizer que nós tivemos esse pensamento de maneira a se opor a Deus, não, e simplesmente uma ideia impossível de querer agradar a mais, de acrescentar, de trazer mais vida ao que é toda a vida. Então, um momento de insanidade, de não raciocínio. Então, esse pensamento, ele, para se parecer que ele existiu, ele necessariamente teve que pensar oposição de Deus, sem a Deus. Para acrescentar algo a Deus que Deus não conhecesse, foi necessário pensar sem Deus, e dando-se conta, a consciência, acreditando que teve esse pensamento, ela imaginou ele, mas acreditou que essa imaginação foi real e acreditou, então ela se viu separada de Deus, e isso trouxe um medo de Deus.
E o medo, porque de alguma maneira a consciência também sabe que a fonte de vida é Deus. Então, para estar sem Deus e ter vindo de Deus, necessariamente, então, rompeu-se com Deus. Isso causou medo, isso causa medo na mente. E agora, a morte, o sistema de morte, ele representa, ele é um símbolo desse medo. Desse medo, só podia surgir o que surgiu aqui, nesse mundo de aparente vida fora de Deus, mas com um final para ela, com uma crucificação no final, com uma morte no final. Então, não podia ter sido diferente. Seu amor é apagado nessa ideia, que o mantém fora nessa ideia de medo. Então, o amor de Deus, ele é esquecido quando você tem medo, porque a nossa mente, ela só pode estar ciente de uma única coisa. Ou ela está ciente que Deus é amor, mas se ela está ciente de que Deus é amor, ela não pode pensar separação. Ou ela está ciente da individualidade da separação, mas aí ela estará automaticamente não mais ciente do amor de Deus. E isso traz medo. Então, ela mantém, e esse medo mantém fora da consciência como um escudo erguido para escurecer o sol. Então, o símbolo do medo, a morte, ela foi feita para esconder o medo de nós, da nossa mente. Tanto é que, para a maioria de pessoas espiritualizadas, se a perguntarem se ela tem medo de Deus, ela diz, não, eu não tenho medo de Deus, eu quero voltar a Deus. Então, onde que está? Mas acredita no sistema da morte. Então, onde está o medo? Esse medo de Deus, ele está escondido por um escudo, e esse escudo é a morte, esse é o símbolo. Então, acreditando na morte, na morte eu acredito, que eu tenho medo de Deus, não acredito, mas eu acredito que a morte é real. Então, automaticamente estou acreditando que eu tenho medo de Deus também, porque são sinônimos. Um é o escudo de esconder o outro. A morte é o escudo para esconder o medo de Deus na mente. E o medo de Deus na mente existe quando acredito na separação de Deus. A qualidade sinistra do símbolo, né, o símbolo morte, a qualidade sinistra da morte, que é o fim de tudo. Então, essa qualidade sinistra basta para mostrar que ele não pode coexistir com Deus. Então, só o fato da morte significar o fim, já significa que morte e Deus não podem coexistir, porque Deus é imutável e eterno. Deus não tem fim. Então, se a morte é o fim e Deus é eterno, então eles não podem coexistir. Ele mostra uma imagem do Filho de Deus, na qual ele é posto para descansar nos braços da devastação. Então, o símbolo da morte, o que a morte faz? Mostra a imagem de um Filho de Deus, né, de um pensamento que ainda está dentro de Deus, mas acredita que está aqui. E isso que ele acredita é posto para descansar nos braços da devastação, que é a morte. Ela faz com que aquilo que parece a identidade, o corpo, que ele venha a se decompor. Onde os vermes esperam para saudá-lo e para durar um pouco mais através da sua destruição. No entanto, também os vermes são igualmente condenados à destruição com a mesma certeza. E assim todas as coisas vivem devido à morte. Então, o corpo aparentemente deixa o ciclo de vida, mas daí vem os vermes, que também desaparecem, que podem virar o pó, mas o pó também se une a outro pó e com os bilhares de anos e ressurge de novo em outra forma de vida. Então, esse cíclico, esse parecer, fazer a ilusão se tornar eterna, ela continuar existindo, como um círculo vicioso que quer perpetuar a ideia de separação, através dos ciclos de nascimento e morte. Devorar é a lei da vida dentro da natureza. Deus é insano e só o medo é real.
Então, Deus é insano porque fez esse mundo, só o medo é real porque aqui tudo é temido devido à morte, e a vida, toda a vida aqui, ela se baseia em devoração, de todas as formas, porque não é só devorar formas aparentemente vivas, também existe todas as demais formas que modificam aquilo que anteriormente estava à sua frente, como nós fizemos com o ar, como podemos fazer com minerais, com vegetais, com células. Então, o mundo físico, ele é assim, ele não existe sem esse intercâmbio de devoração. E um mundo tal, quem fez um mundo tal tem que ser considerado insano, e por isso o medo de Deus. Se Deus fez o mundo, então o medo, e esse mundo é real, então o medo é real. A curiosa crença segundo a qual parte das coisas que morrem pode continuar vivendo a parte daquilo que vai morrer, não proclama um Deus amoroso, nem restabelece qualquer terreno para a confiança. Então, continuar vivo, e isso tem todas as formas de reciclamentos, os vegetais, o reino dos vegetais, dos animais, através da procriação, os vegetais através da semente, quem a produziu morre, mas ele se torna cíclico, continua vivo em próxima vida. Isso não estabelece um terreno de confiança, isso não nos conforta, porque ainda a crença a ideia da vida é no agora. Então, não há uma ideia mais abstrata de compreender uma vida em outra forma. Então, ainda não há confiança alguma, mesmo acreditando no cíclico, na mutabilidade da vida. Se a morte é real para o que quer que seja, não há vida. Então, isso é um fato. A vida, a característica de vida é a imutabilidade. Se a morte é real, se algo pode morrer, e aqui que nós temos algo para mensurar se o que estamos vendo é real ou não. Se isso que estamos vendo, ou sobre o que estamos pensando, pode ser mudado, ou pode acabar, pode morrer, então isso não é vida. A morte nega a vida. Então, tudo que tem um fim nega a imutabilidade, portanto, não é vida. E isso inclui, então, a autoimagem que nós temos, os corpos que aparentemente servem como nossa identidade. Mas se há realidade na vida, a morte é negada. Então, aceitando na mente, transcendendo a ideia de dualidade, elevando a mente para o espírito abrange todas as coisas e é uno. A vida é assim, a vida abrange todas as coisas e é una. Então, se há realidade na vida, e de fato existe vida, ou não poderíamos sequer pensar em morte, quem está pensando em morte? Então, deve haver vida sim, mas se há vida, a própria morte é negada, porque a vida é algo imutável, é algo eterno. Aqui não é possível nenhuma transigência. Ou existe um Deus do medo, ou um Deus do amor. Então, ou existe o Deus doador da única vida que a tudo abrange, e esse Deus é amor, ou existe um Deus do medo que fez surgir esse mundo mutável. O mundo tenta fazer 1000 transigências e tentará fazer outras 1000. Nenhuma pode ser aceitável para os professores de Deus, pois nenhuma seria aceitável para Deus. Então, todas as formas de espiritualização que queiram salvar ainda algo mutável, algo que ainda pode acabar em morte, como sendo vida, qualquer transigência nesse sentido não é aceitável para um professor de Deus. Na sua mente, ele não pode concordar com isso, porque isso nega
a existência do Deus da vida. Então, aqui que está o ponto central da metafísica do Husserl. Não aceitar nenhuma transigência, nenhuma mudança sobre o pensamento de que a vida ela é tão eterna e imutável quanto o próprio Deus, que não há separação entre a vida de um ser e de outro, de uma forma de corpo e de outra. Então, a vida transcende isso, a vida está além, a vida está na mente, e a mente, ela, por engano, identificou-se dentro de um sonho, com um sonho de oposição à vida, com um sonho de morte, mas ela está também totalmente apta para despertar para a consciência de vida. Isso é a salvação ou a iluminação, voltar a estar ciente somente da vida. O Márcio, por favor, levantou a mão. Você falou uma coisa, Ing, agora há pouco, que é muito importante que a gente compreenda ela em única instância, e eu não ia trazer aqui agora, ia deixar para trazer depois no fora da gravação, mas não aguentei. Quis trazer. Certo. Você falou assim, ó, e isso que você explicou, traz também o que o João trouxe. Fortalece, deixa claro o que o João trouxe. Você disse assim, ó, que quando houve o pensamento, não tinha ego. Realmente, não tinha ego. Foi só um pensamento de querer acrescentar, ou para nós mesmo, se a gente quiser definir isso, ainda vai ser fantasia, que a gente não sabe. Mas que queria acrescentar alguma coisa a Deus, queria fazer algo para Deus. E Deus não deu significado, então ficou tudo bem. Cristo, a existência com Deus, permaneceu sendo a existência. Só que esse pensamento gerou um efeito, porque tudo sempre expande, né? Então, assim, ó, o sistema de pensamento verdadeiro, que a gente chama de Deus, só aumenta. Ele só aumenta. Não tem como regredir, diminuir, por isso que não tem como errar, né? Porque Deus, a fonte da vida, só se expande em vida. E aí, pedagogicamente, essa expansão nós chamamos aqui de Cristo. Mas tem muito mais expansão, não parou só no Cristo. Né? É infinita essa expansão. A gente precisa de um símbolo para saber da parte onde surgiu a ideia de separação. Mas Deus não se expandiu só no Cristo, porque não existe isso. Deus é a vida. Deus é a fonte da vida, e a fonte se expande em vida. Então tudo é vida, não tem nome. Só que o que acontece? Esse efeito da separação é o que nós chamamos de pensamento de separação. E esse pensamento, ele fez uma consciência para experienciar esse pensamento, que é quando você explicou, né, que quando surgiu a oposição a Deus. A oposição a Deus surgiu no efeito do pensamento do Cristo. O pensador, vamos usar esse símbolo, né, para a gente é importante símbolo, o pensador não se transformou no pensamento. Cristo não se transformou no efeito do que ele pensou. Então, Cristo, a existência, permanece sendo Cristo. A única vida, a única extensão de Deus permanece em Deus e com Deus. Então, quando esse pensamento ali se viu, né, bom, não sei nem como trazer um símbolo aqui, mas vou tentar explicar. Esse efeito desse pensamento foi quem fez uma consciência para experienciar esse pensamento e dizer que foi possível acontecer alguma coisa. Então, o que acontece? É essa consciência que está fazendo todas as ilusões. Então, o que acontece? Isso que você está explicando para nós aqui, né? Pedra, vegetal, ciclos e etc e tal, parece que é algo que está acontecendo aqui no mundo. Parece que é algo que acontece na Terra, né? Então, tem lá 4 estações, que eu já nem lembro mais quais são. Eu ia falar janeiro, fevereiro. Pô, Jesus amado. É primavera, verão, outono e inverno. Mas, enfim, 4 estações, meses, anos, séculos, tudo isso surge dessa única consciência. É essa única consciência que está fazendo todas as ilusões. Não tem várias consciências fazendo vários tipos de ilusões. Então, é um único fazedor de ilusões. Só que essa consciência, ela se fragmentou. Ela se fragmentou em várias formas de pensar
que são semelhantes à identificação que ela fez com o pensamento de separação. Então, assim, dá muito a impressão de que é o Márcio que está fazendo a ilusão. Na verdade, essa imagem, ela está sendo confirmada, ela está sendo usada só para multiplicar a ilusão. Para multiplicar a ilusão que começou nessa consciência unificada, separada, que é onde surgiu o ego. Então, o que nós chamamos de ego, parece muito, né? A gente escuta por aí, quando a gente começa a estudar, o Filho de Deus dormiu e está sonhando. Não, Cristo não está sonhando e nunca sonhou. Isso é um símbolo. Cristo teve um pensamento, como a Ing disse, de expandir, de fazer alguma coisa para Deus, só que imediatamente percebeu que não tinha significado, né? Deus, a fonte da vida, demonstrou ali que não tinha significado, que só a vida é a vida. Então, quando nós estamos falando, estudando isso tudo que você está trazendo aqui, tem que ficar muito claro que não é Cristo que está voltando para casa, que não é Cristo que está olhando para isso, que não é Cristo que está perdoando. O perdão é justamente e unicamente isso que você acabou de dizer. É só a consciência. Esse fragmento aqui agora, essa forma de pensar, essa fração dessa consciência, que está fazendo todas as ilusões, ao invés de usar como fonte a consciência unificada separada, que está identificada com a separação, usa agora a mente certa para reinterpretar essas ilusões que estão sendo expandidas através de nós. Então, o que acontece? Essa consciência, ela pensou toda essa ilusão no mesmo instante. Só que agora, através de nós, essas ilusões parecem se multiplicar, porque nem multiplicar pode, mas parecem se multiplicar justamente por esse ciclo que você explicou. A poeirinha, depois ela vira o pó, daí se junta com outro pó, e por incrível que pareça, parece que a gente combinou. Mas eu expliquei isso na lição de hoje de manhã, você acredita? Sobre o ciclo, sobre essa ideia de eternidade. Parece que a gente combinou, mas não combinou não, viu, gente? Há dias que eu não falo com a Ing. Então, assim, essa ilusão, ela foi toda pensada de uma vez. E nós fomos pensados para ser multiplicadores dessa ilusão e fazer com que essa ideia de eternidade aconteça. Né? Então é isso, não é, Ing? Sim, essa ideia, essa multiplicação aqui, essa por divisão, é o equivalente à criação de Deus. Então, como dentro da oposição a Deus tudo foi feito, tudo é feito ao contrário, então é uma pobre imitação, vamos dizer assim, simbolicamente, do que vem a ser a extinção de Deus. Então, a ideia dentro dessa, que é só uma ideia de separação, dela se perpetuar, como ela não pode se estender, ela se multiplica através da subdivisão. E é bem isso que você explicou. E muito importante também, então, salientar que o Cristo não está aqui, mas então o que é nosso aqui? Então, a consciência de que nós estamos aqui, essa consciência precisa voltar a saber de si mesmo, que é o Cristo. Então, o que nós estamos salvando, na verdade, é a consciência que está equivocada, achando que ela é um ser aqui, que, na verdade, ela não é nada, é o efeito de um pensamento. Então, é o mesmo equívoco de ter achado que tem de que fosse possível fazer algo além de Deus, é o mesmo equívoco achar que tem um ser aqui que precisa ser salvo, mas, no entanto, a ideia, acreditar nessa ideia, então, quem que está acreditando nessa ideia? A gente só tem símbolos, que são palavras, mas vamos chamar essa consciência também. Então, nós esquecemos do nosso ser, do Cristo, que o Cristo, nosso ser não está, como ele diz, dormindo, sonhando, é o efeito desse pensamento. Mas dentro desse pensamento, dentro desse efeito, essa consciência nossa vai despertar para o seu ser, para o Cristo que nós somos. Então, é isso que nós buscamos através do sistema de pensamento do Espírito Santo, que é o desfazer, o perdão a todos os efeitos desse único instante de separação.
E quando a gente ouve a palavra consciência, é imediato, assim, né, a mente condicionada pela separação, fazer uma imagem, imaginar que a consciência é uma coisa, ou é uma coisa que existe. A consciência é simplesmente um modo de pensar. Então, o que é consciência? Consciência é você pensando através do Espírito Santo ou você pensando através da separação. Então, consciência não tem forma, nenhuma forma abstrata. Consciência é só um modo de pensar. Então, eu penso que eu me separei, então eu faço ilusões. Eu multiplico ilusões. Eu aceito o sistema de pensamento do Espírito Santo, que é o que Jesus demonstrou quando passou por aqui. Eu passo a perceber ilusões com a mente certa. Então, eu me torno a mente certa. E aí, esse corpo, ele passa a ser um instrumento através da mente certa. Tanto que, se nós formos falar mesmo em única instância, na experiência mesmo, nem consciência existe. Deus não é uma consciência. Deus é. Né? Então, assim, vamos pensar Deus como fonte. Deus é a fonte. Quando ele se estende sendo Deus. Deus é a causa primeira. Então, assim, é que nós aqui no mundo, nós somos muito limitados através da separação, porque a gente fica pensando o que pode ter acontecido antes de Deus, né? Eu já pensei muito isso. Deus é. Então, assim, tudo que é existência é Deus. Não tem nada antes de Deus. Deus é a existência. Deus é tudo que existe. Vamos falar Deus, vida, né? A vida sempre foi a vida. E se estendeu em vida. Então, só se estende. A vida só se estende, só se expande. Então, até mesmo Deus, usar a mente de Deus, como usar essa expressão, a mente de Deus, a consciência de Deus, é só um símbolo pedagógico para a gente reposicionar a existência. Porque, faça um teste, apagando tudo que a gente pensa que existe, o que fica? Deus, que é o que existe. Então, até mesmo Deus não é uma consciência, Deus é. Só que isso não tem como explicar ainda, só tem que sentir mesmo. Deus é e não tem mais nada, não tem mais nada. Tudo que é com Deus, em Deus e em Deus, não tem como. E até mesmo quando nós aqui acessarmos a mente certa, totalmente, vai ficar muito claro, como ficou para Jesus, que nem mais a consciência unificada separada você vê. É como se tudo isso se apagasse. Não tem mais as frações, né, que são representadas em corpo, tipo um exemplo. A consciência que desperta verdadeiramente, ela nem vê mais corpos. E quando eu falo ver, eu estou falando pensar. Lógico que os olhos do corpo vão ver, vão perceber, né? Só que como consciência de existência, pensamento, e essa consciência que acessa totalmente essa realidade, ela só se pensa realidade, existe uma coisa que é diferente. Pensar-se na realidade e pensar a realidade. Conseguem sentir a diferença? A consciência que desperta verdadeiramente, ela não se pensa na realidade. Ela se pensa sendo a realidade. Então, como ela é a realidade e ela não duvida disso, ela vê a todos que parecem se apresentar aos olhos, na mente, só como essa realidade. E aqui ela vai se comunicar, como o Ing, vai se comunicar como o João, como o Márcio, como Sabrina. Só que é por isso que muitas vezes, quando essas pessoas que ajustaram o foco se comunicam, elas falam de um lugar que muitas vezes elas estão convidando a gente a se auto-reconhecer nesse lugar, mas por resistência, a gente às vezes interpreta como se a pessoa estivesse fazendo alguma coisa contra nós. Mas não é contra nós, é contra o sistema de pensamento que eu quero defender. Estão conseguindo entender o que eu estou dizendo aqui, Ing? Assim, então vamos supor, Ing, você está com a mente totalmente corrigida, então agora você só se localiza na realidade. Então você não vai conseguir mais se posicionar conversando com frufruzice. Você não vai conseguir. Símbolos já não... A sua mente já não tem mais símbolos. Os símbolos se apagam, não tem mais símbolos. Você percebe os símbolos, mas não há mais símbolos. E aí o que acontece? As pessoas, elas tentam se comunicar com você por símbolos. E a mente, o que ela faz? Ela traduz esses símbolos e convida essa fração que está tentando dizer para ela que ela é uma coisa a se reconhecer nessa única existência. Estão entendendo, gente? Estou falando isso porque a gente tem que parar com essa história de achar que vai voltar para algum lugar. Nós não vamos sair daqui para ir para a existência. Nós vamos entender que nós somos em unidade a existência. Então não tem essa coisa, eu estou me localizando no Cristo, eu estou me localizando em Deus. Ótimo.
Pedagogicamente, isso é importante para nós nessa transferência de consciência. Mas é importante a gente aceitar que nós seremos desfeitos e não iluminados. A iluminação é só uma mudança de forma de pensar. Não é isso, Ing? Até esse desfeito vai deixar de parecer que existe. Isso. Não é nem desfazer, porque nunca existiu. E uma mente totalmente corrigida vê só dessa forma, que foi o que Jesus nos demonstrou e está demonstrando nesse livro, nessas palavras agora, né? Jesus já não via nem consciência unificada separada e nem pensamento de separação. Jesus já se comunicava com a gente direto da existência. Não é isso, Ing? Isso. E até mesmo nós, esse convite da existência é de nós mesmos, então, porque só o Cristo, só Deus, só a unicidade é real. Então, esse convite não vem de fora de nós, não. Obrigado, Ing. Eu que agradeço, porque é justamente isso que é o SEM, isso que é o ensinamento do curso, é para nós sabermos novamente dessa realidade que o curso nos foi dado. Continuando aqui, só para repetindo aqui no quarto parágrafo, nós estávamos aqui no 8, onde Jesus nos falou das transigências, o quanto o mundo tenta deturpar isso que o Márcio acabou de explicar, o quanto o mundo tenta fazer transigências, abrir exceções, acrescentar algo um pouquinho diferente para validar ainda que exista algo fora da mente de Deus. E ele respondeu aqui que nenhuma dessas transigências pode ser aceitável para os professores de Deus, pois nenhuma seria aceitável para Deus. Ele não fez a morte porque ele não fez o medo. Então, a morte é um símbolo que surgiu do medo, mas se Deus é só amor, Deus não fez o medo, então como que Deus poderia ter feito a morte? Ambos são igualmente sem significado para ele. Na mentalidade de Deus, morte e medo não têm significado nenhum, não existem, porque não há um espaço, não há algo que o amor deixou de fora para fazer surgir o medo e a morte. A realidade, entre aspas, da morte está firmemente enraizada na crença segundo a qual o Filho de Deus é um corpo. E isso foi, assim, o ponto alto da ideia de separação, o ponto máximo, a ideia final, então, é dizer que nós somos um corpo. Então, é ali que a morte realmente, de fato, ela se faz parecer real, através de um corpo. Porque, obviamente, corpos nascem e deixam de funcionar. E se Deus tivesse criado corpos, a morte seria real. Então, de fato, os corpos desaparecem, ou mudam, morrem. Não estamos dizendo que os corpos são imutáveis. O corpo a cada segundo já é diferente. Então, dentro da ideia equivocada aqui do mundo, dentro do sonho, o corpo apenas ele é o que ele foi pensado para ser, de nascer de um ponto diminuto e de vir a desaparecer. Então, se isso fosse real, a morte seria real. Mas Deus não seria amoroso. Esse que é o outro ponto. Então, se o corpo fosse real, a morte seria. Mas Deus não poderia ser amado, porque ele não seria amoroso. Não há nenhum ponto no qual o contraste entre a percepção do mundo real e a do mundo das ilusões se torne mais evidente. Então, no mundo real já não há mais a crença em morte, porque o mundo real é visto com olhos da mente, do pensamento do Espírito Santo, que vê a unicidade, que vê a vida como sendo real, e vê os corpos apenas como invólucros temporários, como molduras temporárias para a vida, que transcende a moldura e é una. Então, por isso que o mundo real, ele contrasta tanto com o mundo do ego.
Então, no mundo do ego, sim, a morte existe. No mundo real, a vida é reconhecida pelo que ela é. A morte é, de fato, a morte de Deus, se ele é amor. Então, se Deus é amor e a morte é real, então matou-se a Deus. Então, não existe mais o Deus de amor, porque basta a morte ser real. Porque se Deus é amor, então não há espaço para a morte. Mas se a morte de fato existe, então não há mais espaço para o amor, então Deus de fato morreu. E agora a sua própria criação tem que temê-lo. Então, agora, o que surgiu a partir de Deus, se Deus está morto, então a vingança disso, por esse ato, deve recair sobre a criação. Ele não é pai, mas destruidor. É assim que a mente que acredita que matou a Deus pensa. Não é criador, mas um vingador. Então, agora existe um sistema onde antes era o amor, que foi morto, então Deus agora ainda existe, mas não mais em forma de amor, e sim em forma de destruidor e um vingador sobre aquilo que lhe foi feito. Terríveis são seus pensamentos e amedrontadora a sua imagem. Contemplar as suas criações é morrer. Então, tal é a insanidade do sistema de pensamento de separação. É esse o medo que está em todos que acreditam serem consciências individuais, embora que a morte obscureça isso, mas é isso que está por detrás, que precisa ser reconhecido para ver o quanto isso é inverídico e irreal e o quanto podemos e devemos transcender a isso, largar esse tipo de pensamento. E a última a ser vencida será a morte. Está aqui entre aspas, porque é um versículo bíblico. É claro, e aqui vem a ideia que Jesus nos explica. Sem a ideia da morte, não há mundo. Então, a última coisa a ser desfeita, enquanto existirem consciências para ver o mundo, é a ideia da morte, porque quem transcende a ideia da morte não vê mais mundo. Então, por isso que a morte é a última a ser desfeita. Todos os sonhos terminarão com esse. Então, a ideia de morte, quando ela é desfeita através do reconhecimento do que é a vida, todos os sonhos, o sonho de mundo, ele simplesmente termina, ele desaparece. Essa é a meta final da salvação, o fim de todas as ilusões. E na morte nascem todas as ilusões. Então, o sistema de medo que trouxe a ideia de morte para a realidade é dentro desse sistema que nascem todas as ilusões, que nasceu um mundo dual, o mundo da forma, o mundo das consciências individuais, o mundo do cíclico. O que pode nascer da morte e ainda ter vida? Como que algo que vai acabar pode ser vida se a vida é constância, se a vida não tem fim, se ela é imutável? Mas o que pode nascer de Deus e ainda morrer, então, se a vida é um atributo da extensão de Deus, como que ela ainda pode morrer se ela ainda está em Deus, se ela não deixou a Deus? As inconsistências, as transigências e os rituais que o mundo fomenta em suas tentativas vãs de se agarrar à morte e ainda pensar que o amor é real, tudo isso é mágica irracional, ineficaz e sem significado. Então, toda a forma de pensar do mundo, de se apegar a um Deus amoroso e acreditar num sistema de morte, de acreditar que Deus quis assim, ou de acreditar que depois Deus compensará por todo o sofrimento visto aqui. Enfim, toda e qualquer forma de transigência ritual que o mundo tenta para salvar aquilo que necessariamente acaba em morte. Isso são tentativas vãs. Isso é pensar ainda que
que o amor foi transformado. Então, isso é irracional, ineficaz, isso não traz a paz de volta à consciência e é totalmente sem significado algum. Deus é, e nele todas as coisas criadas têm que ser eternas. Isso que o Márcio acabou de descrever. Deus é, não há mais nada, não há nada fora disso, não há nada a ser salvo fora disso. Então, Deus é, e todas as criações, todas as coisas criadas têm que ser como Ele, têm que ser eternas. Não vês que de outro modo há um oposto para Ele, e o medo seria tão real quanto o amor? Qualquer ideia que aceite uma transigência ou algo diferente de que somente Deus é e tudo está contido nisso, é oposição ao amor. E oposição ao amor ainda é medo. E medo é disso que nós precisamos escapar, é disso que nós temos que transcender. Professor de Deus, tua única atribuição poderia ser colocada assim: não aceites nenhuma transigência na qual a morte desempenhe um papel. Só isso é nos pedido, que no pensamento, que nós não aceitemos como real nada que tenha a ver com a morte, nada que possa morrer, nada que venha a ter um fim, um ser mutável, pode desempenhar um papel na realidade. Então, esse discernimento, esse entendimento, é a aceitação desse fato, e somente isso. O que é real? Só aquilo que é eterno, é imutável. Então, é isso, essa atribuição, é isso que nos é pedido, que nós olhemos para tudo através desse conceito de pensamento. Não acredites na crueldade, nem permitas que o ataque esconda de ti a verdade. A individualidade, os sentidos podem tentar nos mostrar a crueldade, nos mostrar ataque, como de fato o mundo mostra, mas o que ele diz aqui, não acredite neles, não dê realidade. Saiba que isso é um sonho, isso é uma projeção equivocada. É da crença de que isso seja real que nós precisamos escapar. Aquele sistema de pensamento que está dando realidade a isso, é desse sistema de pensamento que está o equívoco. Nós ainda somos parte da vida, e a vida, ela não está nisso, não está contida nisso. O que parece morrer foi apenas percebido equivocadamente e levado à ilusão. Então, todas as formas, tudo que parece morrer, ou sofrer ataque, ou qualquer tipo de mutabilidade, isso apenas foi percebido equivocadamente. Foi confundido, isso foi o efeito daquele pensamento de fazer diferente, como a gente falou lá no início, de fazer diferente de Deus, e o efeito disso trouxe apenas para dentro aqui a ideia de morte, e a ideia de morte que é o ponto central desse mundo, fez surgir esse mundo. Mas se nós transcendermos a ideia de que nós nos separamos de Deus, transcender essa crença, aí também o medo desaparece, o sistema de morte desaparece e todos os efeitos desaparecem. E assim, o mundo que os olhos do medo enxergam deixa de parecer que existe. Agora, então, o que parece morrer foi apenas percebido equivocadamente e levado à ilusão. Agora vem a ser tarefa tua fazer com que a ilusão seja levada à verdade, porque nós acreditamos na ilusão. Por isso que precisamos levá-la à verdade, fazer esse teste diante da verdade, compará-la, ver
quem de fato é a verdade. Ser firme apenas nisso. Não te enganes com a realidade de nenhuma forma em mutação. Então, nisso nós precisamos bater pé. Ser intransigentes, não permitir nenhuma mudança, nenhuma exceção naquilo que seja mutável ou que possa morrer, que isso seja a verdade, ou que isso seja a vida. Então, esse discernimento, esse entendimento, ser muito firme nisso para saber diferenciar o sistema de vida que Deus e o sistema do efeito da ideia de separação, que é o mundo mutável. A verdade nem se move, nem vacila, nem naufraga na morte e na dissolução. E qual é o fim da morte? Nenhum senão esse: o reconhecimento de que o Filho de Deus é sem culpa agora e para sempre. Então, o Filho de Deus não pensou separação, não fez separação. Ele pensou, passou uma ideia impossível por um instante na mente e ele reconheceu a impossibilidade desse pensamento. Só isso. Então, ele continua sem culpa agora e para sempre. E quem é o Filho de Deus? Então, a nossa realidade, ela é o Filho de Deus. Ela não é a imutabilidade daqui. Ela não é a consciência aqui que está estudando, mas ainda assim há algo dentro de nós que nós esquecemos e que precisa voltar a lembrar do nosso ser. E esse nosso ser, que é o Filho de Deus, ele é sem culpa agora e para sempre. Nada além disso. Mas não te permitas esquecer que não é menos do que isso. É isso que o Márcio acabou de explicar também. A nossa realidade, ela é, junto com Deus, nada mais, mas nada menos. Então, nem sequer um ser aqui existe, porque isso que nós acreditamos que é um ser aqui, este ainda está falível a sofrer a morte. Então, ele não é real. Se pode morrer, não é real. Então, o corpo pode mudar, não é real. Nossos pensamentos daqui podem mudar, então eles não são nossos pensamentos reais. O Espírito Santo, aqui no sonho, na ilusão, o Espírito Santo guarda para nós os nossos pensamentos reais, o reflexo dos nossos pensamentos reais, que podemos acessar através do sistema de pensamento de vida, onde nós não permitimos que nenhuma transigência para a morte seja feita, que nós não nos enganemos quanto ao que é a vida e ao que é morte. E morte, então, é medo, vida é o nosso ser, e é para nós voltarmos a estar cientes disso, que precisamos aceitar a expiação para nós mesmos, para sairmos ou largarmos dos efeitos de um pensamento impossível, permitir que o Espírito Santo desfaça. A expiação é isso. O Espírito Santo desfaz os efeitos quando nós não tivermos mais nenhum apego nele. Enquanto nós tivermos apego aos efeitos de sermos algo separado de Deus, o Espírito Santo precisa aguardar, porque isso simboliza que existe ainda uma vontade fora da vontade de Deus. E, embora que seja impossível haver duas vontades, é possível enganar-se que haja outra vontade e acreditar, então, nessa outra vontade. E é dessa outra vontade que surgiu a consciência de um ser separado aqui, e é dessa consciência que nós precisamos aprender a largar para despertar de novo para a consciência total, disso que nem pode ser descrito, que é novamente o conhecimento do céu. Então, isso nós tivemos aqui sobre o que é o sistema da morte, o que é a morte. Na quinta, nós vamos ver o que é a ressurreição, então, o despertar disso.
E nós estamos aqui, nós já tivemos ótimas interações aqui, que ajudaram a esclarecer exatamente o que Jesus nos trouxe aqui sobre a morte, mas estamos aqui no horário de interação. Se alguém gostaria de trazer mais uma contribuição, mais algo, ou alguma dúvida, algo que ainda não tenha ficado claro. Não. Bom, o próprio texto aqui, ele nos traz o material para nós realmente permitirmos assentar no nosso sistema de pensamento, porque é isso que nós desejamos, aprender a pensar novamente com a verdade, não mais com o sonho. A atração do amor é muito maior que a atração da culpa, embora que a atração da culpa é que fez surgir a ideia de morte. Então, que permaneçamos nessa consciência que houve a atração do amor e que aceita a mensagem que Jesus aprendeu e que Ele está nos convidando a nós vivenciarmos também. Então, eu vou encerrando aqui a nossa gravação de hoje. Gratidão a Jesus por compartilhar conosco, e nem poderia ser de outra forma, porque Ele é um conosco. Mas nossa gratidão a Ele, a isso.